Bem-vindos ao Navegando pela História. Hoje embarcaremos em uma jornada profunda para analisar os complexos debates em torno do colonialismo e do processo de descolonização, temas que se apresentam como um espelho indispensável para compreendermos as estruturas de poder e as desigualdades que persistem até os dias atuais. Entenda os impactos duradouros do passado colonial nas relações sociais, econômicas e culturais de diversas sociedades pelo mundo. Baseados em dados históricos e análises recentes, buscamos fornecer uma perspectiva crítica e multidimensional sobre a herança deixada pelas grandes potências coloniais e os movimentos de reparação e reconciliação que emergem em resposta a esse legado. O colonialismo, iniciado com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, redesenhou o mapa mundi ao impor um sistema de dominação que extraiu riquezas, transformou culturas e reconfigurou identidades de forma irreversível. Contemporaneamente, os debates sobre descolonização surgem para desafiar narrativas hegemônicas e promover a inclusão de vozes historicamente marginalizadas. A revisão dos currículos escolares, a reestruturação das políticas públicas e a reinterpretação dos eventos históricos têm levado à necessidade urgente de um relato que não apenas reverencie o progresso, mas que também reconheça as rupturas e injustiças perpetradas ao longo desse processo. Nesta primeira parte, contextualizaremos o surgimento e o impacto do colonialismo, ressaltando desde seus primórdios até as transformações que impulsionaram movimentos de emancipação e de reconciliação cultural. O encontro entre culturas, muitas vezes forçado e violento, deixou marcas indeléveis na organização social dos territórios colonizados. A imposição de línguas, religiões e costumes estrangeiros foi uma tentativa deliberada de erradicar tradições locais e reescrever a identidade dos povos subjugados. Contudo, esse processo de apropriação cultural também gerou resistências e sincretismos, evidenciando a complexidade e resiliência dos povos que, mesmo diante da opressão, mantiveram vivas suas raízes e valores. Assim, a história do colonialismo não é contada apenas pela perspectiva dos colonizadores, mas exige que escutemos os relatos dos colonizados, uma narrativa que se torna fundamental para entender as especificidades dos movimentos de descolonização que se desenvolveram a partir do século XX. A exploração das colônias se caracterizou pela extração desenfreada de recursos naturais e pela imposição de modelos econômicos que beneficiaram exclusivamente as metrópoles europeias. Documentos e pesquisas recentes revelam como essa dinâmica contribuiu para o estabelecimento de estruturas sociais desiguais, que persistem nos sistemas políticos e econômicos modernos. A apropriação das riquezas, aliada à utilização da mão de obra escrava e semi-escrava, não só impulsionou o desenvolvimento dos países colonizadores, mas também consolidou desigualdades estruturais que afetam, até hoje, nações na África, na América Latina e na Ásia. A dimensão cultural desse processo é igualmente significativa. A imposição de uma cultura europeia dissolveu, em muitos casos, as tradições e práticas indígenas, resultando em um sincretismo complexo, onde elementos autóctones e importados coexistem de forma híbrida. Nas Américas, por exemplo, a convivência entre as línguas nativas, o latim, e as influências africanas criou um mosaico cultural vibrante e resiliente, o que hoje se reflete na riqueza das manifestações artísticas, musicais e religiosas dessas regiões. Estudos etnográficos e históricos apontam que a multiplicidade de identidades culturais que emergiu desse encontro forçado é uma das maiores riquezas de muitos países, mas também um campo de constante disputa e reinterpretação. Além disso, os debates contemporâneos sobre descolonização estão profundamente enraizados na necessidade de reconfigurar narrativas históricas oficiais. A renovação dos currículos escolares tem sido uma ferramenta crucial para inserir
de forma sistemática, as contribuições dos povos historicamente oprimidos. Universidades e centros de pesquisa internacionais têm promovido conferências, publicações e projetos colaborativos com o objetivo de resgatar e dar voz a histórias muitas vezes relegadas ao esquecimento. Esse movimento não se restringe ao âmbito acadêmico. Ele se materializa também em políticas públicas e na reestruturação de museus e instituições culturais, onde a reivindicação pela reparação histórica se alia à construção de uma memória coletiva mais fiel e inclusiva. Outro aspecto crucial é o papel da tecnologia na redescoberta e reavaliação de documentos históricos. Ferramentas de digitalização e análises espectrográficas têm permitido aos historiadores revisitar arquivos e artefatos com um olhar renovado, revelando nuances que até então permaneciam ocultas. Esse avanço tecnológico não só aprofunda nosso entendimento sobre os mecanismos do colonialismo, mas também impulsiona a discussão sobre as formas de ressignificar esse legado no contexto de um mundo globalizado. As estratégias adotadas pelos colonizadores e as respostas dos povos oprimidos se transformaram em referenciais para debates atuais acerca da justiça social e da necessidade de políticas de reparação efetivas. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio desta incrível jornada histórica. Deixe nos comentários suas impressões e sugestões para os próximos vídeos. Quando analisamos os impactos do colonialismo com uma perspectiva crítica, percebemos que os legados dessa dominação vão muito além dos aspectos econômicos e culturais. Eles extrapolam para os âmbitos políticos, influenciando até mesmo a forma como as nações se estruturam em termos de poder e representatividade. As disparidades notáveis entre países desenvolvidos e em desenvolvimento possuem raízes históricas profundas, cuja compreensão é essencial para a elaboração de políticas que visem reduzir essas desigualdades. O movimento por descolonização, portanto, não é apenas uma busca por reparação do passado, mas uma tentativa de reconstruir os alicerces de uma sociedade mais justa e democrática, que reconheça e valorize as contribuições de todos os seus membros. É importante refletir sobre como as narrativas oficiais foram, durante muito tempo, utilizadas para legitimar estruturas de poder desiguais. Hoje, ao revisitar os arquivos do período colonial, é possível identificar nuances que possibilitam uma nova leitura dos acontecimentos, a valorização da diversidade cultural, a reivindicação de identidades e a proposta de uma memória que dialoga com o presente de forma dinâmica e transformadora. Tal revisão historiográfica é imprescindível para que possamos entender as raízes dos conflitos atuais e criar pontes que promovam uma convivência baseada no respeito e na igualdade. A reinterpretação do passado é um passo fundamental para a construção de um futuro mais justo e inclusivo. A história, com suas múltiplas camadas e complexidades, nos ensina que reconhecer os erros e as distorções do passado é essencial para que possamos corrigir os rumos do presente. Os movimentos de descolonização e as iniciativas de reparação não apenas revisitam os fatos históricos, mas também nos convidam a olhar para dentro de nossas próprias estruturas sociais e repensar os modelos de poder vigentes. Cada fato, cada documento e cada memória resgatada mostram que a luta por uma narrativa mais plural e equitativa é contínua e necessária. O desafio de reescrever a história reside na capacidade de aceitar a multiplicidade de perspectivas e na coragem de enfrentar verdades dolorosas, sempre com o objetivo de promover a inclusão e o respeito mútuo. Ao transformar o modo como enxergamos o passado, abrimos caminho para a construção de uma sociedade que valorize a diversidade, que reconheça as injustiças históricas e que se empenhe em corrigi-las através do diálogo e da ação consciente. A compreensão profunda dos mecanismos que sustentaram o colonialismo e dos efeitos duradouros que ele impôs é, sem dúvida,
uma ferramenta crucial para repensarmos nosso presente. Cada movimento em direção à descolonização dos saberes e das narrativas oficiais é um passo em direção à justiça histórica, um caminho que, embora árduo, é indispensável para a criação de um futuro onde a igualdade e o respeito sejam os pilares fundamentais das relações humanas. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada histórica. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe com todos que amam desvendar o passado. Até o próximo episódio e continue explorando.